Vamos lá então, pessoal, tá? Aqui é o Sweet Home 3D. Depois que você abrir, ele vai ter essa carinha aqui, né? Bom, vai ficar um pouquinho melhor. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele vai ampliar pra gente aqui. E vou te explicar umas coisinhas aqui. A primeira coisa que tem aqui, pessoal, é essa referência de norte para você desenhar, literalmente fala a sua casa ou o seu projeto, né? Colocando exatamente fala com o ângulo correto, né? Porque tanto para depois para efeito de luz, quanto para você poder ter uma noção real do seu desenho, ok? Eu começo desenhando aqui a parede, eu vou criar as paredes aqui, né? Bom, ele vai aparecer umas mensagens explicando como é que você faz, tá bom? Dando umas riquezas aqui, explicando, né? Ele tem um passo a passo, todo ele em português, bem legal. Bom, vou dar aqui apenas um OK, tá? Então, aí eu vou clicar agora aqui, ó, vou arrastar, ok? Aí eu vou fazer um quarto de 3 por 5, então aqui é 3, deu 3 e pouquinho, né? Vou arrastar um pouquinho aqui, ó, vai dar 5 metros. Eu estou olhando lá em cima, né, na referência lá. Vou clicar novamente aqui. E para fechar aqui, ó, eu vou dar um duplo clique aqui. Pronto, ele fechou. Se você não fechou e foi sem querer, né, você fala, pode, pessoal, apertar a tecla ESC. E ele vai parar de desenhar a parede. Pode desenhar paredes abertas? Pode, não precisa fechar. Aqui eu estou apenas fechando. Ok? Próximo item, pessoal, que eu vou agora aqui, eu vou desenhar uma porta, que vou vir aqui ó, em portas e janelas, ok? Vou abrir aqui, tá? E estou pegando aqui uma porta, né? Vou pegar a porta, uma porta padrão, ok? Aí colocou a porta. A porta, pessoal, ela vai estar tá virada para o lado errado, abertura para o lado errado, né? Bom, então vou clicar aqui com o botão direito, vou apertar aqui inverter na horizontal. Bom, selecionei aqui. O que é legal? Que ele te dá todas as medidas. Vou colocar aqui ó, 21 centímetros, né? Aqui lá. Vou colocar aqui uma janela. Vou colocar essa janela aqui que é bonitona, essa dupla francesa aqui. Bom, tá? Depois você vai poder depois importar, exportar essa janela. Você pode abrir para dentro, abrir para fora. E é legal que você poder centralizar aqui, tá vendo? Que você vai colocando aqui a medida aqui, ó, ele vai dando a medida para você aqui, né? Então vou tentar colocar mais ou menos aqui no meio aqui, pronto, mais ou menos nessa posição. O que é bacana que aqui embaixo, ó, a janela francesa é uma janela que vai até lá embaixo, né? É aquela janela que a gente chama de porta-janela aqui no Brasil, né? Ela vai até o chão, né? Posso modificar a janela? Posso, tá? Então, eu posso vir aqui, pessoal, e dar a largura da janela tem 1,32 m, a gente não tem esse tipo de janela aqui no Brasil, sei lá, 1,50 m, né? Tá bom? A altura dessa janela ela tem 2,10 m, né? Então, vou fazer uma janela normal, né, de uma casa aqui. Ele tem outras janelas, tá, pessoal? Só estou mostrando aqui para você aprender como é que você altera, né? Então, eu vou colocar que essa altura dessa janela vai ter tipo 1,10 m. Bom, uma janela bem grande, né? Bom, vou colocar tipo 1 metro, né? Um por 1,5 m, né? E depois eu vou dar a altura dela, né? Então, sei lá, essa janela aqui eu vou colocar ela, posso colocar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, a elevação dela. Eu vou colocar tipo, fala 1,10 m do chão, pronto. Bom, e dá pra você ver como é que ficou aqui a janela aqui colocada na nova posição, né? Posso ajustar novamente agora ela aqui para poder colocá-la aqui sem tentar centralizar ela o máximo possível, né? E ela pode abrir para dentro, abrir para fora, aí só depende de você, o tipo de janela, né? Se for a janela de abrir ou se for a janela de correr, né? Ok? Tá, próximo item, pessoal, que eu vou colocar aqui, eu vou colocar alguns móveis aqui dentro. Ah, e detalhe, aqui embaixo aqui, ó, posso girar aqui, segurar a teclinha Ctrl, a rodinha do mouse, ó, vem aqui, amplio, ok? Tá? Então vou fazer uma sala de estar, vou lá, vou começar com um sofazão. Bom, coloquei um sofá aqui, vou colocar um sofá mais ou menos nessa posição. Sofá meio esquisito, um tom azul, né? Vou vir aqui, vou mudar a cor desse meu sofá. Cliquei aqui, vamos pegar uma cor de burro quando foge. Ok, dou um ok, pode ver que o sofá já ficou no novo tom, né? Vou colocar aqui uma mesinha de centro, uma mesinha bonita, redondinha aqui, vou colocar aqui no meio, né? Bom, coloquei a mesinha de centro, toda estilosa, né? Ok? Vou colocar um aparador, né? Para quem não sabe, aparadorzinho lá que a gente coloca para colocar a televisão, né? Eu estou girando agora aqui para poder ver. E vou colocar uma televisão, né? Plana aqui em cima do móvel, né? Bom, ele vai girar agora aqui, pronto. Vamos trazer um pouquinho para cá, que senão ele não estava
posição aqui. Pronto, centralizei aqui. E tem agora aqui, né? Vou colocar só mais, vou colocar uma estante, né? Para não ficar vazio, né? Aqui uma estante vazia aqui. Vou pegar uma estante vazia essa aqui. Pronto, trago aqui na imagem aqui. Bom, ó, tem uma visão aqui da estante, uma estante vazada, né? Ó, que legal. Tá? Então você tem uma visão 3D bem bacana, como é que você vai colocar os móveis. Uma coisa muito importante, pessoal, que isso aqui se chama na parte de fala de conforto, né? Tá? Então eu vou criar uma dimensão aqui e já explicando, né, para que serve isso daqui. Bom, então aqui vai aparecer umas explicações aqui, mas vamos ver o que interessa. Então eu quero saber a distância que ficou a mesinha do meu sofá, tá bom? Então peguei lá a distância lá, dei um clique, dei o segundo clique aqui, posso colocar a medida para fora do desenho, que ficou bem bacana, né? Não fica fora aqui para não ficar atrapalhando. Pessoal, só explicar uma coisa: medidas abaixo de 60 centímetros, né? Ela é desconfortável, tá? Então tente evitar colocar alguma coisa que senão você vai estar esbarrando o tempo inteiro, né? Então colocar um objeto muito perto. Eu sei que tipo às vezes na nossa realidade isso daí nem sempre é possível, né? Aquele negócio a gente empurra o guarda-roupa para lá, traz a cama para cá para poder abrir a gaveta, né? Eu sei que isso acontece na casa de quase todos nós, né? Mas na medida do possível, se for construir um dia uma casa, né? Então se preocupe com essa parte, né? E antes de você comprar os móveis, né? Ou você colocar os seus móveis, pegue as medidas certinho lá e coloque, né? O meu sofá não era nessa medida. Esse sofá aqui ele tem de largura 1,47, sei lá, que meu sofá tenha, sei lá, 2,10 m, o sofazão, né? Então vou colocar o sofá inteiro na parede aqui, ó, agora tem o sofazão agora aqui na parede aqui, é legal. Bom, com isso aqui, pessoal, já dá para fazer um efeito legal, que é a visualização em 3D, onde eu vou mandar criar uma foto, tá? Então vou trazer a janela para dentro aqui, que no fundo eu coloquei uma janela um pouquinho reduzida. Então, se eu mandar criar foto aqui, ele tem várias qualidades, né? Então, eu vou escolher uma qualidade aqui, não a melhor, senão vai demorar muito tempo para poder renderizar. E vou mandar criar a foto agora aqui, olha lá. Então, tá vendo? Aqui, ó, tem uma visão. Inclusive, pessoal, ele tem aqui um horário, né? Ele está aqui perto do... Colocou um meio-dia mesmo, o sol não fica bem alinhado na posição aqui, né? Então, ele acabou criando, inclusive, a sombra, né? Você pode ver que tem a sombra aqui do nosso desenho aqui. Quanto maior o tamanho, mais tempo demora para renderizar, né? Mas é questão que no começo, quando você está ajeitando aqui, você pode colocar para você estar vendo, né, como é que funciona, ok? Tá? Ele coloca aqui luzes de teto, tem um padrão, profundidade, olho de peixe, então tem vários formatos para você poder renderizar. E pode ver que quando você coloca uma qualidade não top, né, ele vai demorar menos tempo, né? Coloquei 800 por 207, que é o padrão que ele coloca aqui. Então ele renderiza bem rápido. Se colocar uma imagem maior, vai levar tipo 2, 3 vezes mais tempo do que ele funcionou aqui no meu computador. Bom, e um outro item, que é o assunto da nossa aula, que está falando luminotécnica, né? Então vem aqui na parte de iluminação. Ele não tem aquelas luminárias lá, fluorescente, né? Quando a gente queria colocar, a gente fosse fazer num exemplo lá, né? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar uma lâmpada de pedestal. Vou colocar aqui no meio da sala, né? Claro que você pode depois pegar com as medidas, alinhar e colocar corretamente, né? A ideia é legal que dá para a gente verificar aqui, ó, que legal, tá vendo? Dá para a gente ver a luminária aqui, o teto está aberto, né? E eu vou colocar, pessoal, uma lâmpada incandescente como fonte de luz. A fonte de luz, pessoal, ele vai servir para nossa renderização, tá? Então, o que é legal? Porque você colocar vários sistemas de luz dentro da sala, colocar a luz na parede, né? Colocar uma luzinha dessa aqui, bonitinha, que fica aqui legal aqui na parede, né? Você pode colocar depois uma iluminação nesse cara também, tá? Então, eu vou colocar aqui uma lâmpada incandescente, bem aonde a gente coloca aqui no meio da lâmpada, aqui, né? E aqui eu vou colocar também uma outra lâmpada incandescente, né? Só para a gente dar uma pequena testada para verificar se deu algum efeito na visualização 3D, né? Bom, então vou mandar criar agora aqui. Pode ver que ela, olha que legal aqui, ó. Tá? Aqui, deixa eu mudar a sua posição aqui para ficar igual. Então vou criar a foto novamente aqui, vou criar aqui. Olha lá, tá vendo que onde é a luz que eu coloquei na parede, como é que ela deu um brilho na parede, né? Claro que eu coloquei uma luz aqui muito forte, né? Eu posso regular essa quantidade de luz. E depois a outra que eu coloquei no meio da sala também aqui, pode ver que ficou um foco, né? Em cima bem disso daqui. Claro que eu tenho que colocar a lâmpada um pouco abaixo, né, do objeto, porque se eu colocar dentro do objeto,
não vai ter muito efeito para estar fazendo. Mas a ideia é mais ou menos para você poder visualizar e ver uns outros recursos que são além do que a gente está vendo dentro da nossa aula. Tá? Por último, né, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, né? Tá? Eu vou marcar aqui, eu vou desenhar aqui o cômodo, né? Bom, então vou colocar aqui para a gente especificar aqui o cômodo, né? Bom, vamos fechar aqui. E vou dar o último duplo clique aqui, pronto. Acabei de desenhar o cômodo. Para efeito, pessoal, lembre-se que a parede ela vai consumir. Aquele que ele colocou para a gente a medida, né? Você não está conseguindo verificar, deu 14,55. Em vez de ter 15 metros quadrados, a gente tem 14,55 literalmente de área útil, que acabou dando, porque você está tirando as paredes, né? Lembre-se que as paredes externas em torno de 20 centímetros, paredes internas pode ser feita inclusive com 10 centímetros, né? 15, entre 15 e 10, né? De acordo com o tamanho do bloco, tijolo que você for utilizar, né? Tá? E tem a área. Aí eu vou pegar aqui na visualização 3D e vou colocar aqui um bonequinho, uma vista virtual. Onde tem, olha, tem um bonequinho aqui, vou pegar, voltar para a setinha, para poder arrastar o nosso bonequinho, né? Vou colocar o bonequinho na área do sofá e vou girar ele agora aqui, tá? Pessoal, olha que legal, né? Eu vou colocar ele bem em cima do sofá aqui, no cantinho da sala, né? Eu tenho uma visão, pessoal, em 3D da sala, onde eu posso mexer com o cursor do mouse e andar pela sala e verificar os objetos dentro da sala. Tá? Agora aqui o teto ele já vai aparecer para a gente fechado. Tá? Se não tivesse criado o cômodo aqui, ele não apareceria aqui fechado. Né? Então a gente consegue ver a sala exatamente como que ela deve ser. Ok? Então aí eu vou fazer um videozinho depois para a gente importar outros tipos de objetos e colocar dentro aqui dessa nossa sala aqui.